Palavra de Deus em Mateus capítulo 10. É um capítulo rico, porque ele aborda vários assuntos, e no início é o chamado dos 12 discípulos, né? Para operar milagres. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. É interessante isso, porque todas as vezes, basicamente todas as vezes, que Jesus vai se referir aos discípulos e mandar eles em alguma missão, ou que vai o texto se referir a Jesus e o que ele operava, o primeiro enunciado é questão de espíritos, é questão de demônios. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, em meu nome expulsarão demônios. Veja que o texto faz questão de colocar demônios primeiro. Toda vez que Jesus vai operar um milagre, a palavra demônio, geralmente, a palavra demônio aparece primeiro. Por que isso? Porque isso era a surpresa do ministério de Jesus. Elias tinha ressuscitado mortos. Eliseu ressuscitou mortos, operaram milagres, fizeram tudo, mas o que diferenciava Jesus dos outros era a expulsão de demônios. Claro que a quantidade de cura era bem maior, o nível de ressurreição, nós vimos a ressurreição de Lázaro era de 4 dias, tudo que Jesus fazia era em maior quantidade, mas um diferencial era expulsar demônios. Porque às vezes, nos rituais judaicos, para expulsar demônios eram dias, às vezes meses. Até hoje, algumas igrejas cristãs fazem rituais demorados, mas Jesus expulsava com a palavra, dizia sai e ele saía. Tinha uma certa resistência, às vezes o demônio falava alguma coisa, mas sempre saía. Então isso impressiona e esse é um dos grandes marcadores do ministério de Jesus, expulsar demônios. Nós vamos ver em todos os textos dos evangelhos essa questão de expulsar demônios, inclusive em Atos dos Apóstolos. A marca do cristão expulsar demônio na época de Jesus. Recentemente li que um dos pais da igreja, tinha alguns pais da igreja, que só batizava pessoas que eles tentassem fazer o exorcismo e não saísse o demônio. Se a pessoa manifestasse o demônio na hora do batismo, eles devolviam para a pessoa se purificar ali, se aprender mais as coisas de Deus, porque eles entendiam que se tinha um demônio, não podia batizar. E é tão incrível porque tem muitas pessoas batizando endemoniado. Certa vez conheci uma moça que ela colecionava batismos. Ela ia em toda igreja, passava um tempo lá, aprendia e se batizava e mudava para outra. Na cabeça dela, não sei que loucura que ela tinha, e talvez espíritos. Então temos que ter cuidado. Claro que tem loucuras, problemas mentais, mas o fato é que expulsar demônios é um dos grandes marcos do cristianismo. É incrível como nós dizemos, pastores que passam a vida inteira numa igreja sem expulsar demônios. E muitas igrejas que nós entramos, assistimos os cultos e nós vemos a forma que algumas pessoas louvam, a forma que algumas pessoas se comportam na igreja, o estilo de vida dessa pessoa, que elas são atormentadas ou possuídas por demônios. Judas estava possuído por Satanás e habitava no meio de Jesus. Geralmente, quando tem uma manifestação demoníaca, que a pessoa fica caindo no chão e fazendo toda aquela coreografia do demônio, geralmente é um caso em que Deus manifesta para poder revelar, para assustar uma pessoa e mostrar o que está acontecendo com ela. Mas geralmente eles ficam em silêncio, porque eles não querem se mostrar, eles sabem que se eles se expor, vão chamar alguém para expulsar. E o ministério de Jesus coloca isso. Geralmente dá importância primeiro à expulsão de demônios. E aqui diz, imundos, deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. E para curar. Vê que curar enfermo é secundário. Essa ordem do texto
é proposital. Às vezes, uma certa ordem, ela tem uma gradação. Então, essa gradação, de forma crescente, começa do menor e vai até o maior. Mas, nesse caso, é por ordem de importância. E ele vai falar, ora, os nomes dos 12 apóstolos, ele vai falar sobre todos os discípulos e vai dar as ordens de como eles têm que se portar. Veja aqui que ele vai dar ordem aos 12 discípulos e vai dar poder. Poder, autoridade sobre os espíritos. Não entendemos aqui, mas parece que pode ser isso, ou as duas coisas, que algo ali envolvia eles, e eles tinham autoridade, ou simplesmente a ordem deles fazia com que anjos acompanhassem, e esses anjos expulsavam. Mas geralmente o poder do Espírito Santo já operando neles, porque o Espírito Santo já habitava neles. O que acontece em Pentecoste não é a vinda do Espírito Santo para dentro do homem, é o revestimento de poder que acontece em Pentecoste. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que o cristão só tem o Espírito Santo se tiver o revestimento de poder. Não. O cristão, a partir do momento que ele crê, ele tem o revestimento de poder, de preferência crê e é batizado. E aqui, inclusive, Judas. Veja que um homem que tinha poder de expulsar demônios, depois um demônio entra nele. Isso é muito, exige muita atenção nossa. E Jesus vai dizer, muitos dirão naquele dia, em meu nome expulsarão demônios. E Jesus vai dizer também que eles não devem se alegrar por causa de expulsar demônios, porque isso não garante a salvação de ninguém. O que garante é ter o nome escrito no livro da vida. E Jesus enviou os 12 e deu algumas ordens. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em casa de samaritano. Veja, quando Jesus está na sua prática ali inicial do cristianismo, ele na verdade era judeu e praticava de certa forma o judaísmo, ele tinha que cumprir todos os ritos judaicos, então ele não se dirigia diretamente aos gentios, que eram pessoas que não eram judeus, israelitas ali, somente aos judeus. Há algumas exceções, ele fazia algumas curas, claro que quem que ouvia a palavra ali ouvia, mas ele foi enviado primeiro aos judeus. Depois da morte dele, é que esse Novo Testamento que a gente fala é uma aliança estendida. Na verdade, a bênção de Abraão, a aliança que Deus fez com o povo judeu, ela foi estendida para todos os povos. Mas até aquele momento, ou você se tornava judeu, ou você não tinha como você chegar a Deus. Hoje não existe mais judeus nem gregos, nós somos iguais perante Deus, os que creem em Deus. Lembre que os que são verdadeiramente cristãos, porque quem não é também está separado. E ele diz: não entre na casa, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em casa de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Agora, assim ele faz uma espécie de gradação. Curar enfermo, limpar leproso, porque aqui ele estabelece uma ordem crescente do texto. Curar, limpar, ressuscitar e expulsar demônios. Olha que ressuscitar é mais difícil, mas expulsar demônios é algo que só Cristo, com o seu reino, podia fazer. É a tomada de posse do reino de Satanás. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem botões, porque digno é operar do seu alimento. Aqui está dizendo que quem evangeliza não pode ter uma casa, que quem é pastor não pode ter um carro, não. Isso era algo específico para eles ali, mas que também testavam a fé dele. Até hoje Deus às vezes testa a fé, envia um missionário para algum lugar e lá ele faz uma grande obra, está cheio desses relatos, desse testemunho. E qualquer cidade ou aldeia que entrasse, procurais saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Veja que a unção sobre a vida deles era capaz de abençoar uma casa ou de não abençoar.
A presença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus numa casa, de um enviado de Deus numa casa, abençoa aquela casa. Hoje em dia temos que ter cuidado de receber pessoas na nossa casa. Não sabemos quem são as pessoas, mas quando alguém recebe alguém que é verdadeiramente Deus, a paz e o poder que está na vida daquela pessoa abençoa a casa que o recebe. E veja o que acontece: se ninguém vos receber, verso 14, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui é um ensinamento muito profundo, porque Jesus vai dizer que alguém que rejeita o evangelho é pior do que aqueles pecadores de Sodoma e Gomorra. Rejeitar a palavra de Deus é pior do que o pecado de prostituição. Rejeitar a palavra de Deus é pior do que o pecado de adultério. Rejeitar a palavra de Deus é pior do que o ser sodômita. Eu vejo às vezes nos grupos, você posta a palavra de Deus, as pessoas dizem aqui não é o lugar certo, para isso tem os lugares certos. E aqui está dizendo, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, Jesus disse ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então todo mundo inclui toda esquina, toda rua, toda cidade, todo povoado, todo grupo de WhatsApp, todo grupo do Facebook, todo grupo do Telegram. Temos que ter sabedoria? Temos, mas a palavra de Deus, ela é soberana. Quando ela entra num grupo, é as pessoas que têm que se dobrar diante da palavra de Deus, não é a palavra de Deus que pode ou não estar em certos lugares, é as pessoas que, diante da palavra de Deus, que tem que prestar a devida reverência. Eu vejo pessoas rejeitando, às vezes donos de grupo crente, rejeitando a palavra de Deus no grupo. Diz que o pastor tá fazendo barulho, claro que tem que respeitar algumas coisas, não é por gritar que ninguém vai convencer ninguém. Ninguém vai estar toda hora postando num grupo que não é para postar aquilo, mas a palavra de Deus é soberana. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, na vida dela acontecem coisas ruins. Quando a palavra de Deus é postada num grupo, é pregado numa rádio, numa cidade, numa televisão, você tem que ter reverência, dizer louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus fala com os homens. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí tem gente que critica e diz, isso não é para estar aqui, rejeita. E Jesus está dizendo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Então, qual foi o rigor de Sodoma e Gomorra? Destruição total. Um estudo, eu ouvi um pastor pregando que eles acreditam que o fogo que queimou ali Sodoma e Gomorra, o impacto ali dos meteoros, foi o equivalente parece que dezenas ou centenas de bombas atômicas das que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Transformou casas em poeira. Encontrar alguns restos de ossos, às vezes a metros, quilômetros de distância. Foi um impacto colossal. Porque o pecado deles era tão nojento, porque tinha lá incesto, tinha lá sodômitas, tinha adultério, prostituição, tinha o ódio, tinha a falta de caridade lá. E Deus entrou com sua ira e exterminou Sodoma e Gomorra. Com um impacto, um calor e uma proporção ali equivalente a dezenas, centenas, talvez milhares de bombas atômicas. Mas Deus está dizendo aqui que vai ser pior para quem rejeitar a palavra de Deus. Quando o pastor prega uma palavra dura na igreja, eu vejo os cristãos reclamando, dizendo, o pastor só prega doutrina, o pregador não sei o quê, a pessoa querendo guiar a palavra de Deus, não, quem guia é o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é pregada, você fica em silêncio, dizia, fala Senhor, porque teu servo ouve. É comum você pregar doutrina nos grupos e as pessoas saírem, isso é rejeitar a palavra de Deus. Cuidado com essas coisas, porque haverá menos rigor, por isso muitas pessoas sofrendo, porque elas rejeitam a palavra de Deus. Elas não vão na igreja que tem doutrina, elas vão na que tem bênção. Isso é rejeitar a palavra de Deus.
Elas não leem a Bíblia, elas pulam passagem bíblica, elas deveriam pegar Mateus e ir até o final de Mateus, ler a Bíblia toda, mas não, ela fica escolhendo Salmo 23, Salmo 91. Jesus curou isso, Jesus curou aquilo, por quê? Porque ela fica rejeitando certas palavras. Seu coração mau não quer ouvir a verdade para continuar na maldade. Você está rejeitando a palavra de Deus, e quando você rejeita a palavra de Deus, a ira de Deus desce sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, com um terror inimaginável. E Jesus vai dizer: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobo, portanto, sede prudente como a serpente e inofensivos como a pomba. Jesus diz: analise a situação e se comporte de acordo com o que você pode. Não seja bobo, uma pombinha sempre, nem seja uma serpente. Jesus não está falando de maldade, de agressividade, mas Jesus fala o que? Tenha sabedoria para que você possa ter cuidado e guardar as suas vidas. Acautelai, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão na sinagoga, seriam até conduzidos à presença de governadores. Ele vai dizer, não, quando você precisar se defender, Deus vai, o Espírito Santo vai entrar em você. E o Espírito Santo falará por vós. Isso é profundo no verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito vosso Pai que falará por vós. Que coisa gloriosa. Jesus mandando os discípulos expulsar demônios, mas dizendo que os discípulos seriam possuídos pelo Espírito de Deus. E ele vai dizendo que o irmão entregará o irmão, o pai o filho, e os matarão. E serão odiados por causa do nome. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Seguir Deus, seguir Cristo, seguir a palavra, às vezes exige renúncia, às vezes até de parentes. Ele disse, ó, perseguiram vocês numa cidade, fuja para outra. E não vão acabar de percorrer Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui tem uma profecia também em cima desse texto. E ele vai falando que o discípulo não é maior do que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor, mas basta serem igual. E ele diz, se chama Beelzebul ao pai da família, quando mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. O que vos dizem em trevas, dizei em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregais sobre os telhados. E aqui ele vai no verso 28, dá um grande ensinamento. Não temos que matar o corpo e não pode matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Aqui dá uma segurança para nós. Aqui está mostrando que todos os nossos rastros são rastreados por Deus. Salmo 139 vai dizer, Senhor, se eu subir ao céu, tu estás, se eu descer as profundezas, ele está, tu coloca a mão sobre mim, fica em volta, ou seja, você está em todo o contorno da sua vida, da sua história, da sua família, você está sendo assistido por Deus e pelos anjos. Caiu um cabelo da sua cabeça, é notado, uma queda de cabelo. O cabelo ficou branco, está anotado, o cabelo ficou branco. Alguém te magoou, foi anotado, magoou. Alguém te humilhou, anotado, humilhou. Alguém te perseguiu, foi anotado, perseguiu. Você orou e jejuou, está anotado, oração e jejum. Tudo está patente aos olhos de Deus. Você dorme e acorda, vai para o banheiro, vai para o quarto, sai na rua, conversa com pessoas, fala no WhatsApp, está tudo anotado. Será que essas anotações são boas a seu respeito? Será que Deus pode ler isso aí? O que é anotado a seu respeito te glorifica como filho de Deus ou te acusa? Ou é instrumento de acusação de Satanás? O que você faz na tua cama, o que você faz no banheiro, o que você faz no quarto, o que faz no trabalho, o que você faz com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, o descaso que você tem com a obra de Deus, a tua promiscuidade, toda vez que você acessa um site pornográfico, está anotado. Toda vez que você dá um golpe na empresa que você trabalha, ficou anotado. Toda vez que você engana o seu funcionário, está anotado.
Toda vez que você cobiça a mulher do próximo, a filha, a casa, os bens ficou anotado. Toda calúnia que você levantou, todo tapete que você puxou, está anotado. Esses pensamentos homicidas que você tem, está anotado. O adultério mental ou na prática foi anotado. As tuas lágrimas, o teu choro foi anotado. Todas as tuas orações, letra por letra. Até as orações em pensamento que você faz, está anotado. Então, se você tem paz, fica tranquilo. Está tudo anotado. Se você não tem, se arrependa, para que essas anotações não pesem no dia do juízo contra você. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aqui não é só uma confissão de boca. É muito fácil dizer eu amo a Jesus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus. De boca é muito fácil. Não é só uma confissão de boca. É uma confissão de vida, é uma confissão de atitudes, é uma confissão de pensamentos. É uma confissão, às vezes, até de omissão. Ela vale muito quando é de boca, quando tem risco. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego teve que confessar com a boca, Daniel. Quando você tem que escolher entre uma amizade de Deus e você tem que usar a sua boca, é muito válido. Mas quando não tem risco para você, quando não tem perigo nem perdas, a confissão de boca pode ser falsa. Jesus disse, esses honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então é honrar com o coração, confessar com o coração, com a vida, com as atitudes, com as roupas que você veste, com seus negócios, no seu casamento, a forma que você trata seu esposo e sua esposa, a forma que você vive, o respeito que você tem a seus pais. 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim por dissensão o homem contra o pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus e Deus e o Espírito Santo, a coisa que ele mais ama é a concórdia de parentes, de irmãos. Mas aqui Jesus está se referindo a uma discórdia por causa do nome dele. Porque Jesus já disse, ele falou que se o teu olho direito te faz pecar, tu deve arrancar e joga fora. Ou seja, se alguém importante para você for a causa do seu pecado, larga essa pessoa importante. Porque é melhor entrar no reino do céu só você, do que entrar você e essa pessoa no inferno. Que Jesus está falando que tem horas que não tem como manter a concórdia. Ou você se separa, não estou falando que você deve se separar. Lembra que no contexto, você se separa da situação, você peca. Se teu esposo, tua esposa te faz pecar, você não deve pecar. Tem hora que a escolha é difícil. Ele está dizendo que ama a filha ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aqui ele fala logo, num parentesco muito próximo, mas tem hoje as pessoas trocando Deus pelo namorico. O namorado chama para beber, vai beber. O namorado chama para promiscuidade, vai para promiscuidade. A namorada chama para o pecado, vai para orgias, vai para roubo, desonestidade. Conheci um homem muito bom, um moço. Ele era um homem honesto, mas namorou com a moça e para impressionar a moça começou a roubar o trabalho. Porque ele começou a ter um gasto muito alto com ela. Ele não queria deixar de impressionar ela, queria impressioná-la. E para isso, para manter o nível de cortesias a ela, começou a roubar no trabalho. Nessas horas você tem que optar em não roubar. Nem que você perda a namorada e o namorado. Se alguém não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perder lá. Quem perder sua vida por amor de mim, achar lá. Escolher. Tem hora que você tem que perder coisas por causa do evangelho. Amizades, parentes, dinheiro, condições financeiras. Tem pessoas que para manter o status social, ela
ela trafica, ela faz coisas altamente erradas com o seu corpo, vende o seu corpo. E aqui Jesus está dizendo, é melhor que você fique pobre, é melhor que você fique na dificuldade. Se a escolha for essa, não é que Deus quer que você seja pobre, não é que Deus quer que você seja doente, não é que Deus quer que você perda o emprego, mas se para manter o emprego você tem que pecar, é melhor ficar desempregado. Ele vai dizer outra coisa que é muito profunda, quem vos recebe a mim, me recebe, quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Veja a importância do acolhimento do ministério. Tudo que você faz por ministério, você faz diretamente para Deus. Receber é na sua casa, receber é na sua vida, receber nas suas orações, receber com a tua ajuda financeira, receber com a tua proteção, receber com a tua ajuda física e pessoal. Quem recebe o ministério recebe a Cristo e recebe a Deus. Aqui Jesus coloca uma relação íntima entre o ministério e Deus. Aqui Jesus está dizendo que o ministério da igreja, o missionário, o pregador, o pastor, é representante de Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Veja a importância de você fazer algo para o ministério, para alguém justo. Tem pessoas que empregam na sua empresa pessoas injustas. E às vezes o irmão da igreja está passando dificuldade. A irmã. Isso é uma grande injustiça. Quando você comete uma injustiça contra um justo, você é a pessoa mais injusta que existe. Quando você deixa de beneficiar um justo, você se tornou injusto. Quando você deixa de beneficiar o ministério, você se tornou injusto. Ele diz, qualquer que tiver dado um copo de água fria a um desses pequenos em nome de mim, em verdade vos digo que de algum modo perderá o seu galardão. Veja que nós falamos acima que as coisas estão anotadas e agora nós está dizendo que o reino dos céus, o ministério é algo muito fértil. Eu ouvi uma certa frase que dizia que o reino mais fértil que existe é o reino dos céus, e é verdade. Que está dizendo que um copo, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Veja que grandioso. Alguém pode não ter nenhum cargo na igreja, mas só por tratar bem o ministério, em ajudar o ministério, em procurar honrar com sua atenção, às vezes até com um bolinho que leva lá para o ministro. Às vezes, conheci irmãs que o pastor chegou numa cidade e elas ajudavam lavando a roupa do pastor. Deus abençoou grandemente. Quando é feito de coração, sem malícia, sem maldade, coloca você na mesma qualidade. Tem pessoas que receberão honras no céu de pastor, sem nunca ter pastoreado uma igreja, sentado no banco da igreja. Conheço uma mulher e uma história muito bonita, que o pastor contou para mim, que disse que ela chega às vezes na escada do apartamento dele, tem um frango na escada do apartamento, um bolo. Esses dias eu vi num vídeo na internet, o pastor usando uma camisa que a irmã deu, o pastor simples. A irmã fez um esforço e comprou uma camisa para ele. Receberá galardão de pastor, galardão de profeta, galardão de missionário, por atitudes, porque mostra o sentimento que está no coração da pessoa. O reino dos céus é o terreno mais fértil que você pode vestir. E aí as pessoas hoje guerreando contra dízimos, contra oferta, contra ajuda ministro, tem uma propaganda muito grande de partidos políticos, orientados por Satanás pessoalmente, o anticristo, para combater o crescimento da igreja. As igrejas estão crescendo tanto no Brasil que eles estão com raiva, né? Porque sabe que hoje tem mais igrejas no Brasil do que hospitais e colégios, então eles não têm como influenciar muitas pessoas, as igrejas explodiram.
Aí eles querem minar as finanças da igreja para diminuir a abertura de igreja. Aí eles falam mal do pastor tal roubou, o pastor fez isso, olha o carro desse pastor. Aí não diz que o pastor é escritor de um livro, e ele vendeu 10 milhões de cópias e ganhou 50 milhões de reais. Eles não dizem que o pastor dá palestras, só diz que o pastor tem um patrimônio alto para sugerir que o pastor rouba. Mas tem pastor desonesto? Claro que tem. Prestarão contas e talvez, se não se arrependerem, serão lançados no inferno. Mas a maioria não é assim. Todo mundo quer que o filho seja médico, que o filho seja advogado, que o filho seja juiz, que o filho ganhe bem, mas não quer que o pastor ganhe bem, parece que tem raiva. Quando você tiver essa raiva no teu coração, a tua vida não prospera. Quando você quiser ver o ministério lá embaixo, e às vezes você é melhor do que o ministério, você vai ficar lá embaixo. Porque o que você deu para o profeta foi desprezo, você receberá desprezo. O que você deu foi injustiça, você receberá injustiça. A Bíblia diz que o que você faz para o ministério te coloca na altura, é muito grande. Por quê? Porque o fato de você fazer coisas pequenas para o ministério, para a obra de Deus, faz com que você seja grande no reino dos céus. Aquela viúva pobre deu 2 moedinhas, era tudo que tinha, mas o que mais impressionou Jesus é que ela fez isso para o templo. E o templo era puro? Não. No tempo de Jesus, a corrupção do templo era muito grande. Parece, se eu não me engano, tinha 2 sumos sacerdotes que nem podia ter 2. Tinha uma corrupção, eles condenaram Jesus. Mas isso não mudou a bênção sobre a vida daquela mulher. Tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres no templo, mulheres casadas. Era uma bagunça, o profeta não tinha ordem com seus filhos, vivia uma bagunça. Deus depois mata eles numa guerra, ela ficou amaldiçoada, mas Ana foi abençoada no templo por esse profeta. Porque o templo é sagrado, porque a casa de Deus é sagrada, e nós não estamos falando da estrutura física, mas o que ela representa. Então, quando você dá oferta, se o pastor for desonesto, se tiver algo de errado, você não será amaldiçoado. Pelo contrário, sua bênção não diminui 1 milímetro. Porque o importante que Jesus quis dizer com a vida de Eli, que mesmo as pessoas que iam ali com sinceridade de coração eram abençoadas, mesmo pelo profeta que estava com a casa em pecado, mesmo uma mulher que deu 2 moedinhas no templo, num templo onde tinha sacerdotes e uma religião ainda profana, os olhos de Deus estavam sobre as atitudes que a pessoa fazia para o templo, porque o lugar onde reúne o povo de Deus é sagrado. E não estamos falando da estrutura física, mas torna a estrutura física sagrada porque o povo está ali. Então o que você faz para o reino dos céus não diminui se o pastor for corrupto. Agora, se você sabe, tem certeza que tem corrupção, ora e vai para outro lugar. Mas o que você fez ficou marcado nos céus. O que você faz na obra de Deus é entre você e Deus, é registrado nos céus. Se o pastor for corrupto, não tem problema. Se o pastor estiver em pecado e te evangelizar e te orar por você, você é curado. Porque não é a vida do pastor, é a vida do Cristo que importa na sua vida. O reino dos céus é o lugar mais fértil que tem no mundo. É o lugar onde você pode ser mais abençoado. Eu lembro uma vez que o provado fui visitar uma igreja e eu meio desconfiado. A igreja pedia mais oferta do que o normal. Eu estava passando uma situação muito difícil, emocional, espiritual, financeira. E eu entrei nessa igreja e peguei o envelope para dar oferta. E comecei a dar ofertas muito pequenininhas, mas todo culto eu dava. E engraçado que tinha umas campanhas de oração e eu sempre não tinha entendimento para esse negócio de campanha. E o fato é que era 7 semanas. Na primeira semana eu era abençoado, que eu ia com tanta dedicação, com tanto amor, que eu só bastava ir um culto. Como eu viajava, eu não precisava mais ir os outros, porque nem tinha como, porque eu estava no outro estado. A fé
A obediência à palavra de Deus e a honra ao ministério. Quando chegava o dia de dar o meu dízimo, meu coração dava aquela palpitação, que eu lembro que era do mesmo jeito quando eu estava apaixonado por uma menina quando era adolescente. Eu via a menina, eu dava aquela cócega no estômago, aquela coisa que você não sente fome, e fica parecendo que tem uma cosquinha no estômago. Eu acho que você já sentiu isso por alguém, talvez a moça pelo rapaz, o rapaz pela moça, e você não sente fome, você fica doido para ver a pessoa. A pessoa toca a mão dela na sua, você ganha o dia todo. Dorme pensando na pessoa, e quando eu ia dizimar era desse jeito, uma alegria tão grande que eu explodia de alegria. Quando eu entregava o dízimo, eu recebia o dízimo, eu pegava um mototáxi para não atrasar, com medo de não dar. E valeu a pena, porque o reino dos céus é o lugar mais fértil que tem. Jesus está dizendo isso com outras palavras. Ele diz, ó, um copo de água vai te colocar, outras versões vai dizer, se você der um copo de água a um profeta, honrando ele como profeta, você vai receber galardão de profeta. Veja aí. Quem deu um copo de água para Elias foi abençoado. Veja a mulher que deu para Eliseu um quarto. Deus deu para ela filhos, uma ressurreição. As primeiras ressurreições da Bíblia foram pessoas que abençoaram, que investiram na obra de Deus. Uma mulher, Elias, que atendeu Elias, recebeu a ressurreição dos filhos. A outra recebeu um filho, que era estéril, e depois recebeu a ressurreição do filho. Veja como o reino dos céus é algo fértil. As primeiras ressurreições da Bíblia, o milagre de ressurreição, em Elias e em Eliseu, foram duas pessoas que investiram na obra de Deus. Elias disse para uma mulher que estava passando fome, ia catar comida e disse, ó, faz um bolinho para mim. Aí ela disse, meu senhor, eu vou fazer para mim e para meus filhos e morrer, porque não tem mais nada para comer. Elias, não, faz primeiro para mim, porque Deus diz, tal. Ela fez primeiro para Elias, esse menino, Deus ressuscita. A bênção que desce sobre a casa de alguém que ajuda um ministério, que ajuda a obra de Deus, que investe em missões, é tremenda. Eliseu passava pelo lugar, a mulher disse, ó, esse homem aí é homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele aqui. Aí fizeram um quartinho, Eliseu se sentiu tão bem com esse quartinho, porque com certeza a caminhada era longa, e ali ele parava, tinha um lugar espaçoso com a mesa, com a cama. Veja que mulher atenciosa. E Eliseu disse, o que ele tem? Aí o moço de Eliseu disse, ela não tem filho. Então ele prometeu um filho para ela e ela teve esterilidade acabada e depois a morte, a ressurreição do menino. Quem era essa mulher? Outra mulher que investiu no reino dos céus. É tão engraçado isso que a viúva chamou a atenção de Jesus. Ele deu tudo que tinha. Veja, que Jesus, pela sua onisciência e pelo dom de revelação e do conhecimento do oculto, percebeu. Ou seja, quando a mulher depositou as duas moedas, os céus foi acionado. Quando a mulher depositou as duas moedinhas, que era tudo que ela tinha, ela tocou os céus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se tocaram. Jesus em carne sentiu, ela deu tudo que tinha. Quando a pessoa faz uma oferta de coração, faz o dízimo de coração, limpa a igreja de coração, ajuda o ministério de coração. Quando alguém se apresenta no templo de coração, toca o coração de Deus. Aí ficou incrível, né? Ana disse, Senhor, se tu me der um filho, eu darei para te servir, os céus foram acionados. Os maiores profetas da história, a profeta que ungiu o rei Davi, foi filho dessa mulher que fez essa promessa, está na casa de Deus. O rei Davi disse, mas vale um dia em tua casa do que em outra parte 1000. Estar na presença de Deus e na presença de alguém que realmente é enviado por Deus é estar debaixo da bênção. E tem pessoas que se afastam da bênção. Uma vez eu dizimava numa igreja, ofertava, e saí dessa igreja por amizade, fui para outra. Nessa outra eu não fui abençoado. Senti que deu tudo errado para mim, e eu fiz um voto a Deus, Senhor, se tu me abençoar de novo, eu vou voltar a dizimar e ofertar onde eu estava. Eu transferi o dinheiro para a conta, porque viajava. Tem pessoas que é abençoada num grupo, aí sai e vai para outra. Abençoado numa igreja, sai e vai para outra. Tome cuidado com isso.
10 igrejas diferentes, doutrinas diferentes, a pessoa fica confusa, uns lugar proíbe uma coisa, outros libera outra, fica com a mais santa, com a mais pura, porque aí existe a bênção de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus, a libertação, a prosperidade e a cura. O reino dos céus é o lugar mais fértil para você investir. Conheci uma mulher que ela abriu uma empresa e ela começou a dar as primícias dessa empresa, ou seja, tudo que entrava no primeiro mês, ela começou a dar para a igreja. Todo o lucro do primeiro dia do mês, além do seu dízimo e as suas coisas. A oferta dela era a primícia. Tudo que ela vendia naquele primeiro dia do mês, ela tirava o lucro e passava para a igreja. Quando eu conheci ela, ela tinha 13 lojas. Eu trabalhei para essa pessoa. Pouco tempo depois, ela estava com 50 ou era 60 lojas morando em Miami. Uma loja, chão batido, morando no chãozinho batido, piso comum. E hoje casas em Miami, onde tem os atores famosos. O que é que ela é? Alguém que investiu no terreno mais fértil do mundo. E tem missionário passando dificuldade aí na sua terra, tem pastor passando aperto. Um dia eu viajei para trabalhar, fomos fazer um trabalho na igreja, cheguei lá, tinha o pastor estava na roça, ele recebia um salário da igreja, mas a renda da igreja ele estava construindo alguma, parece que a casa paroquial da igreja, a casa pastoral da igreja. E era dia do aniversário da filha dele, de 12 anos, a menininha triste, mas ele disse que não ia fazer o aniversário dela porque o dinheiro era para investir na igreja. Veja que homem santo. E a esposa dele fritou, era no Piauí, se eu não me engano, era Maranhão, e fritou umas piabinhas para a gente comer com baião 2. Eu comprei as piabas, 2 quilos de piaba, e com o baião 2 que ela fez com muita alegria. E eu descobri a história, lá nos reunimos, compramos, demos o dinheiro do bolo ali, do aniversário, a menina ficou muito feliz, e aquilo me tocou. Quanto sacrifício, né, irmão? E às vezes na sua igreja, os filhos do teu pastor, o pessoal, os filhos do ministério, passando dificuldade, às vezes irmãos tão ricos na igreja, às vezes não são ricos, mas podem ajudar. Tem pessoa que todo ano troca de celular, todo ano troca de carro, e a igreja é uma miséria, o teto furado, o piso quebrado, as cadeiras ruins. Quem cuida da casa de Deus é como um filho carinhoso que adora o pai. Conheço uma pessoa que no dia dos pais, essa pessoa não tinha pai, ela decorava um salmo e ela recitava para Deus. Quando comprava um perfume, ela usava primeiro para ir para a igreja. Comprava uma roupa, não usava para lugar nenhum, primeiro para ir para a igreja. Tudo era primícias para Deus. E Deus abençoou essa pessoa. Quem investe no reino dos céus, investe no terreno mais fértil do mundo. Quem cuida da igreja e da casa de Deus, cuida do próprio Deus. Aquela viúva tocou o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você faz para a obra de Deus é uma oração que é instantânea. Ela tocou Jesus e Jesus viu. Como é que Jesus viu? Ninguém diz. Jesus, aquilo chamou a atenção de Jesus. Faça coisas que chamem a atenção de Deus. Você está aí orando, buscando, jejuando, lutando para Deus falar contigo, para uma obra entrar na tua vida. Faça coisas diferentes, coisas que toquem o coração de Deus. Eu insisto nisso porque eu viajo, às vezes, vemos as dificuldades, as pessoas nas redes sociais, a gente está em grupos, a gente vê muitos partidos políticos hoje falando mal de dízimo de oferta, de crescimento de igreja, que não é para construir igreja, que é tanta coisa que eles fazem que parece que são crentes falando isso, mas a maioria não é. Quando é, são pessoas sem entendimento que já estão seguindo o que os outros estão falando. Porque, na verdade, eles querem o quê? Diminuir as ofertas e os dízimos para diminuir a abertura de igreja. Tática de Satanás. O anticristo agindo no coração dos homens. Não sirva o anticristo. Pelo contrário, quando você vê alguém falando mal da oferta, se você puder, dobre, triplique, quadruplique. Faça um voto a Deus, Senhor. Toda vez que eu ver alguém falando mal da oferta, esse dia eu quero ofertar. Esse dia eu quero propagar o evangelho. Esse dia eu vou orar e jejuar para Deus prosperar a minha igreja. Pastor com carro velho, fazendo culto, quebrando, indo a pé, de carona. Não, vou orar para Deus preparar algo novo para o pastor. E se você puder, pague. O reino dos céus é o reino mais fértil
que tem no mundo. Talvez você esteja plantando no lugar errado. Não estou dizendo para você deixar de pagar a luz para ofertar essas coisas, não. Tudo com sabedoria. Essa viúva, ela deu tudo que tinha, mas é uma relação muito íntima com Deus. É algo que só quem faz é quem atinge um nível elevado. Se você não tem esse nível, não faça nada que sua fé não alcança. Mas faça algo, faça hoje, faça sempre. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém.